Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. E já está provado. Aqui, ó, segundo o Dr. Daniel Goleman, o psicólogo mais renomado da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, segundo Daniel Goleman, 20% do sucesso de uma pessoa está completamente ligado à sua inteligência cognitiva. 80% do sucesso de uma pessoa está diretamente ligado à sua inteligência emocional. Gente, isso aqui é muito sério. 20% é a sua capacidade cognitiva. 80% do seu sucesso, o sucesso do teu casamento, da tua empresa, dos seus empreendimentos, dos teus projetos, 80% depende da gestão das emoções, de como você lida com você mesmo e como você lida com as emoções dos outros. Ou seja, 20% é cognitivo, 80% é emocional. Provérbios 14, 29, vamos para a base milenar. Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente, o homem que domina suas emoções, ele prova que tem grande entendimento. Mas o precipitado sempre está revelando insensatez. Gente, emoções inteligentes são provadas, elas são reveladas através de vários comportamentos. Um dos comportamentos de uma emoção inteligente, Wesley, acabei de citar. Pessoa que ouve. Ó, bom, muito bom, uma pessoa que ouve, uma pessoa que gosta mais de ouvir do que falar. Mas aqui, ó, paciência. Paciência é uma virtude de quem sabe o que quer da vida. Paciência é uma virtude de quem sabe o que quer da vida. Paciência é uma virtude de emoções inteligentes. Ou seja, como eu tenho emoções inteligentes, eu sei que não vai dar em nada eu ser precipitado, eu ser nervosinho, eu querer na minha hora. Então eu espero pacientemente porque eu sou inteligente emocionalmente. Não tem como lutar contra o tempo. E porque eu tenho inteligência não só cognitiva, mas a emocional, eu espero o tempo certo. Outra prova ou outra coisa que revela inteligência nas emoções, Teixeira? Silêncio. Silêncio, muito bem. Perdão, uma pessoa que tem a habilidade de perdoar é uma pessoa emocionalmente inteligente. Porque a pessoa fala assim, peraí, se eu não perdoar, a pessoa que eu mais estou odiando no momento, que me fez mal, eu vou ficar pensando nela o tempo todo. Vou ficar com essa pessoa na minha cabeça nada? Ela não está nem pagando aluguel para ficar aqui na minha cabeça, ocupando espaço. Então você perdoa para a pessoa sair, desconectar, inclusive espiritualmente da tua vida. Emocionalmente e espiritualmente, mas só pessoas com emoções inteligentes fazem isso. Quero repetir uma coisa muito importante aqui. Emoções inteligentes são emoções treinadas. Ninguém nasce emocionalmente inteligente. Agora, o que está acontecendo no mercado de trabalho hoje? Isso aqui é muito importante vocês saberem. A gente está muito tempo trabalhando junto, né, pessoal? Sim. Mas vocês concordam que não é só a nossa capacidade técnica, que se fosse pela técnica a gente poderia até ter substituído um ou outro da nossa equipe, é ou não é? Verdade. Mas é por quê? Porque a gente se dá bem. Se não nos dessemos bem, seria muito difícil. Concorda comigo? Sim. Agora, acompanha essa matéria aqui. Segundo especialistas, o mercado de trabalho não dá mais espaço para pessoas difíceis de se lidar ou pessoas insuportáveis. O mercado de trabalho está preferindo boas pessoas do que bons currículos. Vou repetir. O mercado de trabalho está preferindo boas pessoas do que bons currículos. Antigamente você tinha um currículo, né, tal, né? Vim de Harvard, tem um doutorado, não sei o quê, estava empregado. Hoje em dia, não. Se você é um perturbador, se você não sabe perdoar, se você não sabe preferir o outro em honra, se você não sabe ser paciente, se você quer ser o principal e tudo, se você vai pisar nas pessoas, se você não é uma boa pessoa, a gente não te quer aqui. As pessoas estão preferindo paz. E paz só é possível quando pessoas têm emoções inteligentes, quando pessoas que têm emoções inteligentes estão convivendo no mesmo espaço. Senão, não tem paz. É só perturbação. Primeira pergunta que eu te faço hoje. Você se considera emocionalmente inteligente? Vamos para o chat online.
Vai agora para os comentários aqui, diz sim ou não. Você se considera emocionalmente inteligente hoje, nessa segunda-feira? Você se considera emocionalmente inteligente? Corre aqui para os comentários, coloca sim ou não, tá? Se você se considera, se você acha que está no processo. Thiago, eu não sou inteligente emocionalmente ainda, mas eu tenho certeza que eu estou no processo, porque eu já estou bem melhor do que antes. Coloca assim, estou no processo. Então você vai colocar sim, sou inteligente emocionalmente, não, não sou, ou estou no processo. Porque você sabe que já melhorou. Só se você já consegue mensurar. Eu já melhorei. Antigamente eu gritava com todo mundo. Antigamente eu era uma pessoa insuportável. Hoje em dia eu estou melhorando. Não estou perfeito, mas estou melhorando. Já coloca aí nos comentários. Se você parar para pensar, pessoas que cresceram no autoconhecimento, ou seja, começaram a se conhecer melhor. Pessoas que decidiram o que queriam da vida. Gente, isso aqui que eu vou ensinar agora é muito profundo. Atenção total. Pessoas que se autoconheceram, ou seja, comecei a me entender, porque eu reajo assim, quais são as minhas limitações, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas. Pessoas que começaram a decidir o que quer. O que eu quero eu quero prosperar financeiramente, eu quero ter uma família, para isso eu vou ter que dar não para um monte de coisa, porque tudo que você escolhe tem que dar não para todas as outras coisas, né? Então não dá para você escolher família e dizer sim para a prostituição. Não dá para você dizer sim para a riqueza e sim para a ignorância. Para ser rico, você tem que sair da ignorância, tem que buscar conhecimento. Então, quando você diz sim para alguma coisa, você tem que dizer não para várias outras. Tá entendendo, Teixeirinho? Entendeu? Então, por exemplo, se você quiser ser uma pessoa, você quer dizer sim para um shape saudável, você quer ter Você quer evoluir fisicamente, vai ter que dizer não para essa preguiça que te consome, né? O Teixeirinha chega aqui às 7h40 para gravar às 7h57, 9 horas ele tá acabado. Tá largado naquele sofá. Mas tem que ir para academia. Ou seja, o sim que você dá para uma coisa é não para várias outras. Isso aqui é muito profundo. Anote isso. O sim que eu dou para uma coisa é não para várias outras. Se eu disse sim para o casamento, é não para várias festinhas, é não para várias coisas. Se eu disse sim para a riqueza financeira, é não para a preguiça, é não para a ignorância, é não para gastos desnecessários. Tá entendendo? A vida é um sim para uma coisa e não para várias. Um sim para uma coisa e não para vários. É profundo demais. Outra coisa, tenha a sensibilidade de reconhecer as emoções das outras pessoas, porque quando as pessoas percebem que você está preocupado com elas, que você entende o que elas estão passando, elas se conectam profundamente com você. Então vamos lá. Autoconhecimento, que é você se conhecer. Segundo, definir o que você quer, ser intencional no que você quer. Terceiro, reconhecer as emoções das outras pessoas. Isso aqui que eu estou te ensinando é infalível. Para você ser uma pessoa melhor, ter as emoções inteligentes e brilhar nessa vida terrena. Lembrando que a nossa esperança não está nessa vida terrena. Você sabe, você que já é meu aluno antigo aqui, que o nosso destino é a eternidade. Nós estamos aqui para atravessar essa vida terrena da melhor forma possível, sendo transformação na vida de outras pessoas, ajudando o máximo de pessoas, mas a nossa esperança não se resume nessa terra, como diz Paulo de Tarso, o grande filósofo do cristianismo, nosso apóstolo Paulo, que nos ensina que se nós esperamos somente nessa terra, nós somos o mais miserável dos homens. Nós ansiamos pela eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, né, para alguns faltam muitos anos, faltam décadas. Eu espero viver mais 3, 4 décadas. Para isso acontecer, eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu preciso conhecer mais da palavra, mais da sabedoria milenar e por aí vai, tá? Para você treinar suas emoções, ou seja, guardar seu coração, que é o que Provérbios 4:23 diz, quando Provérbios 4:23 diz, guarda teu coração sobre todas as coisas, está dizendo, protege tuas emoções, ok? Para você proteger suas emoções, você precisa treiná-las, criar um escudo em volta delas. Para isso, você precisa primeiro aprender o autoquestionamento. Ou seja, aprender a fazer perguntas para si mesmo. Você nunca vai dominar suas emoções de verdade, você nunca vai blindar suas emoções de verdade se não aprender a se autoquestionar. Por que eu estou sentindo isso? De onde está vindo isso? Qual é o nome
desse sentimento que eu estou sentindo agora. Tem gente que não sabe dar nome ao sentimento, é o quê? Raiva, ódio, vingança, não sabe dar o nome. Você tem que dar o nome do que está sentindo. Aí estou sentindo algo, mas não sei o que é. Tem que aprender a dar nome. Ou seja, o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Pega papel e caneta e anota esses conselhos. Pega papel e caneta porque eu estou te dando aqui um mapa de proteção das tuas emoções. Então, primeiro, autoquestionamento. Pergunte-se para você mesmo. Faça anotações sobre você mesmo. Por que eu não consigo lidar com outras pessoas? Por que eu acho todo mundo chato? Por que eu não tenho paciência para escutar ninguém? Por que eu não consigo abrir mão dos meus direitos, às vezes, para beneficiar alguém? Por que eu acho que todo mundo está errado e eu que estou certo? O salmista Davi, o grande rei Davi, ele fazia isso direto com ele. Tem várias passagens em Salmos, vou citar uma, em que ele conversava consigo mesmo. Tem um salmo que ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? Por que meu coração está chorando? Se certamente o Senhor virá me socorrer. Ou seja, ele mesmo se autoconsolando, se autoquestionando. Por que você está perturbado em mim, minha alma? Por que você está se remoendo em mim? Você sabe que vai ter solução, no final Deus vem e salva. Ou seja, nós temos que aprender o autoquestionamento. Segunda coisa que você precisa aprender depois do autoquestionamento para blindar suas emoções é atropelar mágoas e ressentimentos. Gente, não é deixar de lado, não. É atropelar. É tornar inexistente mágoas e ressentimentos no seu coração. Presta atenção, na vida de quem quer ser feliz, na vida de quem quer ser bem-sucedido, na vida de quem quer dar certo na vida, na vida de quem quer agradar a Deus sobre todas as coisas, não pode ter espaço nem mínimo para ressentimentos, para ofensas e para mágoas. Não pode. Eu sei que muita gente te feriu, eu sei que muita gente tentou te diminuir, eu sei que muita gente te esfaqueou pelas costas, mas deixa eles. Você não vai estragar a tua vida emocional guardando ressentimentos e mágoas. Não vai. Isso vai perturbar você. Isso vai te trazer um ataque de pânico, isso vai te trazer depressão, isso vai te trazer baixa autoestima, isso vai te dar uma insônia. Você não vai mais guardar lixo emocional. Lixo emocional é para jogar na lixeira, não é para guardar no coração. Terceiro, conheça muito bem, faça a lista para você conhecer bem a lista dos seus medos e os gatilhos mentais que provocam alguma reação negativa em você. Por exemplo, eu tenho essa lista, eu sei algumas palavras, alguns assuntos que despertam um gatilho mental em mim que me traz sentimentos negativos. Então eu estou sempre me treinando para que eu não reaja quando um gatilho mental é acionado, para que eu não entre em assuntos desnecessários e para que eu domine meus medos, porque quando você não domina seu medo, o medo domina você. Quando você não domina seu medo, o medo domina você. Então, assim, é muito importante, por exemplo, para que a gente tenha ambiente saudável aqui no trabalho, que tenhamos emoções no lugar. Que tenhamos ambiente saudável em casa, na família, emoções no lugar. Para que a gente pense em dinheiro da forma correta e use o dinheiro de forma correta, emoções no lugar. Como é que a gente pode, então, endireitar? Essa é a palavra. Endireitar as nossas emoções para que elas comecem a dar lucro para a gente. Lucro não só financeiro, lucro em todas as áreas da vida. Para que ela comece a nos trazer vantagens e não desvantagem e dores. Tem gente que as suas emoções só estão trazendo dores, só está trazendo problema. Só está trazendo confusão. Chega de confusão. Já tem aquelas confusões que você não consegue evitar, as confusões que chegam do nada. Você ainda vai ficar criando as próprias confusões? Pelo amor de Deus. Como é que a gente faz para isso acontecer? Precisamos endireitar as nossas emoções. Você vê que Jesus foi um médico da emoção, ele foi um professor de emoções. O tempo todo, Jesus ensinava a gente a ser pacificador, ser manso. Ele provou não só com as palavras, com as atitudes. Você imagina que o tempo todo as pessoas vinham querer agredir Jesus, apedrejá-lo e falar isso, e os fariseus vinham confrontá-lo e tentar provocar. Jesus sempre manso, sempre com uma palavra para desviar o furor. Uma vez a gente viu Jesus nervoso, que foi para ele, na verdade, mandar um grande recado. Foi quando ele começa a derrubar a mesa dos cambistas que estavam negociando dentro da casa de Deus lá em Jerusalém.
E ele fala, a casa do meu pai é uma casa de oração, não uma casa de negócios. Não uma casa para vocês ficarem fazendo isso, né? O governo romano estava começando a permitir negócios dentro da igreja para usar a religião judaica como negócio. Jesus então mandou um recado importante ali. Ou seja, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a Bíblia sabe, Deus sabe que a gente é emocional e que às vezes a gente se irrita mesmo. Mas o que a Bíblia está pedindo não é para você não se irritar, é para você não pecar, ou seja, deixar a raiva virar uma atitude. Aí é pecado. Deixar a raiva virar uma ofensa. Vou te ofender porque eu estou com raiva. Vou quebrar a lei porque eu estou com raiva. Vou fazer uma maldade contra você porque eu estou com raiva. Vou me vingar porque eu estou com raiva. Ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Se você alinhar, escuta o que eu vou te ensinar agora. Se você alinhar conhecimento bíblico à inteligência emocional, você se torna invencível. É isso aí que você escutou. Se você alinhar conhecimento bíblico à inteligência emocional, você se torna invencível. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é poderoso. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós precisamos de Deus para equilibrar nossas emoções. Não tem como falar, ao meu ponto de vista, vendo esse mundo mal do jeito que está, perturbado mentalmente e emocionalmente do jeito que está, não tem como a gente falar de inteligência emocional para esse povão sem falar de Deus. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda divina para colocar suas emoções no lugar. Vai ser só lendo livrinho, não. Porque tem gente que está numa situação tão caótica, Wesley, em casa agora, passando por problemas tão profundos, que se não tiver ajuda divina... Eclesiastes 7:9 diz assim, não permita que a ira domine muito rapidamente o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo somente dos tolos. Ou seja, a ira vem sobre todo ser humano, mas onde ela se aloja? Nos tolos, ou seja, quem é o tolo? Aquele que não tem sabedoria. Quem tem sabedoria vai sentir raiva, vai sentir a ira, só não vai deixar ela ficar, não vai deixar ela se alojar. Dormir com raiva é coisa de burro, é isso que a Bíblia está falando. Dormir com raiva é coisa de burro. Tá brigado com a sua mulher, resolve antes de dormir. Tá meio chateado com o seu sócio, liga agora. Gente, o orgulho é o maior inimigo das nossas emoções. Se deixar o orgulho ficar aí é perturbação. O que eu estou te ensinando hoje é para te libertar de vez. O que eu estou te ensinando hoje é para te levar para um novo nível. Provérbios 25:28 diz assim, como a cidade sem muros, assim é quem não sabe dominar a si mesmo. O que é uma cidade sem muros? Uma cidade que qualquer um invade. Uma cidade desprotegida, uma cidade que, não tem lei, não tem regra. Qualquer um entra e sai. Assim é você quando não sabe se dominar, quando não tem autocontrole, quando não tem domínio próprio. Ou seja, a Bíblia o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, está incentivando a gente ter as emoções no lugar. A gente priorizar a nossa blindagem emocional. É que a gente quer te preparar para ter emoções para lidar com qualquer tipo de sentimento negativo. Inveja, dor, frustração, medo. Para te preparar, a gente tem que tocar no assunto, não tem jeito. Então, olha só, entre os principais resultados desses 68% dos entrevistados que falaram que têm extrema dificuldade em lidar com a morte, 74% afirmaram que nunca falam sobre a morte no dia a dia. 63% associam a morte a sentimentos difíceis, como a tristeza. 55% associam morte com dor, 55% como saudade, 51% sofrimento, 44% como medo, 26% são uma pequena parcela que faz associação a sentimentos que não estão ligados à angústia ou à aceitação. E 19%, apenas 19% entende que a morte é uma libertação dessa vida terrena para uma vida eterna. Ou seja, gente, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 19% quer dizer que não tem nenhum bilhão de pessoas
que acreditam, um pouquinho mais de 1 bilhão, que acreditam na vida após a morte. Ou seja, que a morte não é o fim. E quem diz que acredita, porque diz que é cristão, né, acredita na vida eterna, mas não está nessa pesquisa, porque na verdade sua fé não é verdadeira, né, Wesley? Porque tem muita gente que diz que é cristão, mas na verdade não acredita no que está escrito, senão não teria esses medos. Por exemplo, o ataque de pânico, a depressão, não teria chance na vida dessa pessoa, porque ela teria fé suficiente para acreditar no que Deus diz sobre ela e não no que o ataque de pânico ou no que a depressão está mandando. Pessoas que selecionam o que querem acreditar são pessoas que não vivem debaixo de um sucesso verdadeiro. Por quê? Está aqui a regra do sucesso. Aí você só pega o que você quer acreditar e não a regra toda. Não vale. Na palavra, na Bíblia, na sabedoria milenar, também é assim. Não adianta você só seguir algumas coisas. Ou é tudo ou é nada. Isso eu posso te garantir. Quando se trata de Bíblia, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Essa entrevista, só lembrando, foi respaldada pela BBC Brasil também, tá? Mas isso não só acontece nos dias de hoje, não. Olha essa palavra que nós vamos ler em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15. Vou ler na versão NVI, a nova versão internacional. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: "Não chores." Depois ele aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Por que os que carregavam pararam? Porque judeu não podia tocar em morto. Era uma regra judaica. Então eles estranharam um homem que era rabino, como Jesus, no meio do enterro tocar no caixão, tocar no morto. Não pode. Então Jesus disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o jovem se levantou, sentou-se no caixão e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Gente, isso aqui é muito importante. Primeiro, milagre só acontece para quem acredita. Anote essa frase. Milagre só acontece para quem acredita. Você nunca vai ver um ateu contando milagre. Não é porque Deus não é poderoso para fazer na vida do ateu, é porque o milagre ele é atraído pela fé. Sem acreditar, milagres não acontecem. Mas naturalmente falando, nós também não estamos preparados. Por exemplo, nesse caso aqui teve um milagre da ressurreição do menino. Mas naturalmente falando, se não tivesse milagre, nós também não estamos preparados para perder as pessoas. E por que você não está preparado para isso se a vida já denuncia sua finitude? Está na regra da vida que você nasce, cresce e morre. Já sei, é porque a morte remete a sentimentos que você não está acostumado a ver de forma inteligente. Você vê medo, porque você não sabe para onde vai depois, porque não tem fé. Você vê derrota, porque parece que é o fim, isso porque você não tem fé, porque na verdade é o começo da melhor etapa da vida, que é a vida eterna. Você vê sofrimento, porque na verdade você não está acreditando que Deus vai cuidar de você até o último fôlego da sua vida, e que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Você está acreditando no sofrimento, você está acreditando na solidão. Você acha que realmente você vai ficar dentro de um caixão por toda a eternidade. Não. O nosso corpo volta para a terra e a nossa alma é julgada para ser eterna. Seja para o bem ou para o mal. Por isso que você vai dar conta de tudo que faz aqui na terra. Você vai dar conta de tudo que faz aqui na terra. Então eu não quero levar a nossa série Emoções Inteligentes para um lado mais espiritual, mas é que é impossível falar de eternidade sem espiritualizar. E nossas emoções vão denunciar, Wesley, se a gente tem capacidade para entender os processos da vida que nos levam para a eternidade. Por exemplo, o processo mais difícil que nos leva para a eternidade é a morte. Não tem como desfrutar da eternidade sem a morte.
Acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu estou aprendendo muito com o Tiago Bruni e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.